A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. Tem gente aqui que foi pro carnaval de fantasia. Tem gente que foi de fantasia pro carnaval. Você sabe quem é, Léo Dias? Não, Colocou não sei, fantasia de policial no estilo IMCA. O nosso entrevistado chegou. Graças a Deus. Depois de muito tempo, rapaz, eu pensei que os caras tinham pegado ele no caminho. O pessoal do sistema, os globalistas, pegaram ele do Estado, levaram ele. Cadê o nosso outro amigo? Deixa eu dar bom dia para ele, já está aqui. Renato Amoedo. Renato Bitcoin. Renato, bom dia, satisfação aí. Minha honra. Recebê-lo aqui na Brado pela primeira vez. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. É a primeira aparição em vídeo, mas já teve aparição em áudio antes. A gente bateu papo, não é isso? Que quem matava mais sodomita era sodomita, quem matava mais islâmico era islâmico, não é isso? Quem matava mais comunista era comunista. A gente não teve esse papo uma vez? É. Não teve em vídeo, teve em áudio, né? E aí, Renato, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. Cidade travada, né? Trânsito terrível. É complicado. Estamos recebendo aqui no estúdio também o Herege. Danilo Herege está aqui no estúdio da Brado Rádio, gente boa também. Senta aí, Danilo, participar, acompanhar a entrevista aí no estúdio. Renato Amoedo, eu vi o seu podcast, cara. Faz um GCzinho, Rebeca, para colocar para quem nos acompanha no vídeo. Nós estamos ao vivo também no Rumble, você que nos ouve na Brado Rádio. Estamos ao vivo no vídeo, você que deseja conhecer o Renato Amoedo no vídeo, acesse agora rumble.com/brado. Eu estava assistindo o podcast A Deriva. Eu falei pro Léo Dias, ele mandou o link para mim e falei, rapaz, sensacional esse podcast. Sensacional, foi... Você falou muito bem, deu uma aula sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer, do seu jeito, bastante agressivo, e é o jeito certo, é a verdade. Mas você não falou muito sobre você, cara. Eu queria perguntar agora sobre sua vida. Como é que você começou a estudar, se aprofundar em todos esses assuntos? Isso nasceu quando? Com o professor Olavo de Carvalho? Ou você já era um cara estudioso? Diga aí, Renato. Eu sempre acompanhei, desde os anos 2000. Primeiros textos que eu leio do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000, 2001. Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo, né? Ele sempre soube que ele existia. Eu tirei título para votar em Enéas e trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei o emprego para trabalhar ativamente na campanha do não. Na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima de que o mal da Rússia e que era o comunismo ia se espalhar pelo mundo era uma verdade incontestável, né? Eu fui a Fátima, inclusive, menor de idade. Para mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? A maioria das pessoas, inclusive o livro do Lenin, né, diz que o socialismo é uma doença infantil, né, que a maioria das pessoas elas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia desde o início qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? Isso aí desde sempre. Quando é que eu comecei a estudar, eu fiz carreira acadêmica normal. Fiz vestibular, estudei na faculdade, na universidade, e no tempo que eu estava na universidade, era absolutamente claro a degeneração moral, né? Eu peguei professor Calmon, Washington, pessoas que eram da Silent Generation, pessoas que já eram adultas antes da Segunda Guerra Mundial. Você via a diferença entre eles e os baby boomers, os caras que hoje em dia têm 60, 70 anos, era absurdo, abissal. E entre esses boomers e os geração X, millennials, nem se fala, né? E isso é comprovado, não é só uma impressão. Se eu chegar e disser aqui, olha, os melhores alunos, professores que eu tive na vida caíram fora desse país, vai dizer, não, isso é só uma impressão não representativa, idiosincrasia, né? Uma observação idiosincrática, uma anedotal. Não, isso é comprovado estatisticamente. O Brasil é um exportador de gente desde que a gente nasceu, né? Desde a década de 80. O exportador de gente de qualidade. E as pessoas que importam, escória, não é isso? O que faz um país, uma família, uma empresa se desenvolver ou virar um inferno são as motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Seja porque atrai vagabundo, seja porque quem não for vagabundo vai ser eliminado, não é isso? Não é uma questão individual, são institucionais, não é isso?
A regra da natureza é a mesma do mercado, é a liberdade mediada pela eficiência. E aí eu comecei a fazer faculdade, estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, fui scholar na Europa, com ensino Nobel, tive bolsa para conhecer, passear em Chicago, e eu observei isso pelo mundo. Eu achava que o Brasil era uma merda, que esses professores daqui eram uns merda aqui, né? Se eu fosse na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes universidades, que custa centenas de milhares de dólares por ano para estudar, eu ia encontrar pessoas melhores, você encontra pessoas melhores que, pelo menos, não tá com sandália havaiana e fumando maconha com cheiro de droga. Coisa intelectualmente. Mas os caras são mais inteligentes, mas o cara mais inteligente com conclusões igualmente ponerológicas mais, o cara depende de uma malignidade maior, a tríade do mal, como os psicólogos definem, né? É isso, por exemplo, aquele papo que eu tive com o Petri lá na Deriva, eu não tenho como falar de desnazificação, eu não tenho como falar de ponerologia, de conceitos que a maioria do pessoal aqui entende. O Petri não entende que nós vivemos em um estado de exceção. Eu pergunto a ele, a exceção, a regra é a lei ou a regra é a ilegalidade? Ele acha que a regra é a lei, ele diz que não sabe responder. Eu percebi isso. É isso. O pessoal que ouve aqui a Brado Rádio, eles têm noção de que nós vivemos em um estado de exceção. Cada lei assinada por Dilma foi ilegal, porque existia uma lei chamada Acordo Ortográfico, não é isso? E não existe presidenta no acordo ortográfico, não é isso? Todas as leis assinadas por Dilma são ilegais, não é isso? Sim. Claro. É isso. Hoje em dia, cada manifestação, o cara abre a boca, ele já está cometendo ilegalidade, não é isso? Absurdo. São 11 horas e 26 minutos, estamos aqui com Renato Amoedo, aqui no estúdio, no programa Brado Jornal, hoje especial, estamos 11h30 no ar ainda. E, Renato, queria te perguntar uma coisa. Aliás, tem gente mandando beijo, viu? A Cari Alves, a nossa apresentadora, ela foi sua aluna na Faculdade de Direito. E a Sarinha também, a Sara Couto. Bom dia, Timothy. Por favor, mande um grande abraço para meu querido professor Renato. Estou ligadinho assistindo pelo Rumble. Estamos ao vivo somente no Rumble, não no YouTube. Aplausos aí para as nossas queridas aí da Brado. Renato Amoedo, a Cari e a Sara são fãs, foram alunas do Renato. Faz muito tempo, faz muito tempo, você deve ter... Você lembra delas, não? Lembro, claro, absolutamente. Eu lembro todos os meus alunos do FPB. Malucas, né? Minha experiência... Não reprovou, não, né? Não sei dizer, aí já não lembro. Mas a minha experiência na FBB foi extraordinária lá com a doutora Lorena, com a Átila. Inclusive, eu fui professor do pai do Átila Brandão. Ele foi na época, ele foi o aluno de Direito com mais idade na história do Brasil, não é isso? Ele, com quase 100 anos, ele fazia... Né? Isso, o avô da doutora Lorena, exatamente. Disso, rapaz, ele é uma figura. Rapaz, o cara ainda estudava, é impressionante. O cara com quase 100 anos ainda tinha... Não deve ser mais vivo hoje, porra. Senão ele ter 110 anos. Mas, rapaz, eu tive várias experiências inesquecíveis na FBB, viu? O que foi, Rebeca? Ele morreu já. Sim, morreu, mas não sabia. 100 anos naquela época já deve ter morrido. Morrido, né? 15 anos. 15, 18 anos atrás, né? 15 anos, eu acho que é difícil ele ter 115 anos. Mas, ô Renato, são dois assuntos importantes aqui. Legal saber, eu pensei que você já tinha sido esquerdista, né? Porque, por exemplo, o Olavo já foi do Partido Comunista, já tentou regimentar jovens e tal, já explicou isso 300 vezes. Mas é bom saber que você nunca foi um cara de esquerda. Mas eu queria que você explicasse, o Léo Dias está na bancada também, quiser fazer aqui pergunta, levantar as ideias. Mas são duas coisas importantes. Uma coisa que eu vi, estava até conversando com meu pai, mandei o link do podcast para ele, agora vou mandar o da Brado. Juros negativos. É um negócio de maluco. É o conceito de juros negativos. O conceito de juros negativos, para as pessoas entenderem, que é assustador, é meio desesperador para o cara que acha que está guardando dinheiro, está trabalhando, está suando nos últimos anos, achando que vai conquistar, que conquistou alguma coisa aqui no Brasil com os ativos que nós temos aqui nacionais. E depois, complementando, o Bitcoin, que, segundo você lá no podcast A Deriva, é a salvação aliás, é uma possibilidade, você não falou salvação, desculpa, é uma possibilidade de liberdade, é a ferramenta da liberdade nos dias de hoje. Por favor. Ele não é a única arma que a pessoa pode adotar. Tem várias armas, que inclusive existem há milhares de anos, que as pessoas podem adotar para fugir do legacy, para fugir do sistema convencional, onde não existe possibilidade de enriquecimento para os honestos e apenas os vagabundos, os amigos do rei, os cantilionários ficam ricos. Nós vivemos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, um sistema altamente fascista. O que significa fascismo? Significa que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bilionários, eles só existem através de uma relação simbiótica com o Estado. Nada fora do Estado, é isso que significa o fascismo. Quantos bilionários hoje no Brasil não dependem de juros subsidiados do BNDES, de amizade com o juiz, com amizade com o ministro do Supremo, o ministro do STF, STJ? Quantas pessoas têm negócios na Bahia? Não precisa nem ser bilionário.
Quem tem um negócio acima de 100 milhões de EBITDA aí e não precisa de favor de juiz e favor de desembargador, isso não existe. Nós vivemos um sistema que as pessoas só conseguem concentrar a renda se eles tiverem amizades com o governo, né? Amizades íntimas e favores dos governos. Sejam concessões, sejam subsídios, seja facilidade de obtenção de decisões judiciais, e todo mundo sabe disso. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco quando você, em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, numa empresa dessa, BTG, disser que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Do CPA, do CPA, CPI. Então, não, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda chama senhoreagem. Na época do quinto, né, que tinha o quinto dos infernos, né, o quinto que Tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir para a Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano, pré-fixado em banco, né? Você quer 60% em peso argentino? Quantas moedas colapsaram nos últimos 2 anos? Como é que está a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka, não é isso? Como é que está a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo, não é isso? Os caras também estão... Teve um dia que desvalorizou 90%, não é isso? Como é que está a moeda agora no Irã? O real, parece até o real, não é isso? Como é que está a moeda na Venezuela? Como é que está a moeda na Argentina? Aí vai começar cada vez mais países a acontecer isso. O governo só tem 3 maneiras de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar dinheiro com tributos, que inclusive se ele diminuísse tributos, ele arrecadava mais. Isso é demonstrado na curva de Laffer. A maioria dos tributos que existem no Brasil não tem como objetivo arrecadar, tem como objetivo manter você pobre. O político quer você pobre, seu filho pobre, e dependente e burro, ou ele quer o seu filho rico, independente e inteligente? Se seu filho for rico, ele é independente, ele vai cagar pro político. Ele vai morar em qualquer país do mundo que ele quiser, não é isso? O político quer que seu filho more no país que ele puder, não é isso? Que dependa dele, né? Absurdo. Então, pois é. Ô, Renato, deixa eu só perguntar, qual que é o lastro do real e do dólar? Qual o lastro do dólar? Falavam que era o ouro, o lastro do dólar. Tem lastro o dólar? Durante mais de 100 anos, o dólar, inclusive, o símbolo do dólar, ele vem da bandeira da Espanha, não é isso? Porque o dólar era uma moeda espanhola que circulava livremente nos Estados Unidos na época dos pais fundadores. A bandeira da Espanha, aquele arco, os arcos de Hércules, são o símbolo do cifrão é uma simplificação dos arcos de Hércules, que é o brasão imperial espanhol, não é isso? É interessante, né, que as bandeiras de Portugal e da Espanha são símbolos de vitória contra o muçulmano. Nossa história é uma história de guerra contra o muçulmano, contra a escravidão muçulmana há quase 800 anos, né? Nós lutamos de 711 até 1400 e tanto, quase a descoberta da América, e hoje, de ameaça existencial, eles são nossa última esperança, eles são a última civilização do mundo que ainda tem filhos, não é isso? A última civilização do mundo que não aceita aborto, castração de guri de 11 anos, e essas coisas, né? É interessante, né? Que nosso escravizador, exterminador, hoje é para muitos a esperança existencial da nossa continuidade, né? Mas, voltando, respondendo sua pergunta, durante mais de 100 anos, o dólar era uma moeda, era uma medida de peso, que eram 20 dólares era uma onça de ouro, que era 31 gramas, mais ou menos uma onça Troy, era 31 gramas de ouro. Uma grama de ouro hoje está o quê? 300 e poucos reais. Quanto é 31 gramas de ouro, não é isso? É isso, era para ser um dólar, se o dólar hoje fosse o dólar de até 1931, o dólar seria mais de 10 mil reais, não é isso? Quanto é que está o dólar hoje? Aí em 31, o governo americano disse que todo mundo era obrigado a vender o dólar para o governo, a 20 dólares, e uma semana depois eles disseram que o dólar agora vale 35. Só que todos os americanos são proibidos de ter. Aí em 71 eles disseram que nem 35 valia,
e que não ia devolver o dólar a ninguém, nenhum país inclusive, e que o dólar e que o ouro ia circular livremente. E agora o ouro vale, uma onça de ouro vale quase $2.000. Uma desvalorização desde 71 aí de mais de 99%. No real a mesma coisa. Quando começou o plano real, uma grama de ouro era R$10. Quanto é uma grama de ouro hoje? Também é uma desvalorização de mais de 99%. E se você comprou uma grama de ouro a 10, 11 reais em 94 e vender agora, não apenas você teve uma perda absurda, porque o ouro hoje vale menos do que valia em 2011 em dólar, ele está sendo demonetizado pesadamente, como toda a economia física, está indo para a economia da informação, dos serviços, como você ainda vai ter que pagar imposto sobre sua perda, né? Porque você teve ganho nominal. É brincadeira. É por isso que eu digo, o pessoal me critica de eu ser ANCAP e servidor público, mas na verdade a meta do comunismo é a destruição do Estado. Eu estou oferecendo o final do que eles prometem no comunismo sem a violência. E quem realmente colabora com o Leviatã, quem aumenta seu poder e sua violência, não é quem é servidor público. Quem é servidor público exerce respeitando o direito natural e as leis de Deus, reduz a malignidade da natureza estatal. Quem aumenta o poder e a violência do Estado são os gadinhos que compram ação, que compram tesouro direto e que financia estados totalitários de exceção. O cara que tem um negóciozinho formal, o cara que tem imóveis, esse é o comparsa. Inclusive, ele é moralmente inferior ao ditador. Quem tem um imóvel em Cuba, na Coreia do Norte, quem investe em um lugar desse é inferior ao ditador. Porque o ditador comete crimes na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, para defender a família dele, a facção dele, a ideologia dele. Quem investe num lugar desse, ele está destruindo a si, a sua família, em benefício do outro, não é isso? E a saída, desculpa, você queria fazer a pergunta? Não, eu queria que ele emendasse, eu queria aproveitar, Renato, que você emendasse o conceito de juro negativo, associando com essa lógica que você falou do fim do lastro da emissão do agregado monetário, com a lógica do fim que está previsto do dinheiro físico. Como é que isso vai fazer com que, de uma vez por todas, o poder de poucos seja consolidado, dominando completamente a humanidade, né? Muita gente está comemorando aí, por exemplo, a facilidade que você tem hoje dos pagamentos através do Pix, acostumando todo mundo a fazer transações que antes não eram feitas usando a tecnologia, mas em breve, em muito pouco tempo, aí talvez 5 anos, acho que você falou 10 anos, né? É muito claro que o dinheiro físico vai deixar de existir e, basicamente, o controle absoluto, né, como está previsto até no livro do Apocalipse, eu acho que vai se fazer presente como nunca na história da humanidade, né? A definição de juro negativo. Juro é remuneração pela liquidez. Juro é remuneração pela liquidez. Interesse, em espanhol, interest, em inglês, né? O interesse. É a remuneração pela liquidez. Se essa remuneração ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60 no banco. Qual foi seu ganho real? 100 menos 60 dá quanto? 40. Menos 40, não é isso? Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina. Isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo, do índice de inflação. Aqui eles criam um índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20%. Então eles te pagam 10, sei lá. E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda. Exatamente, você é duplamente empobrecido. Você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição. A sua diluição é o aumento da base. E existe numa sociedade normal, saudável, que aumenta o número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tende a diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94. É daí que veio o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. É exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano, a inflação fosse o índice e não realmente a base da base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008, aceitar perdas também. Certo? A moeda fiduciária, tem ciclos civilizacionais, né? A gente demonstra isso muito claramente no livro Bitcoin Red Pill. Tem de graça. Tem de graça na internet, tem no Amazon, no Kindle, tem ditado para quem for cego. Já baixei o meu já no Kindle. No L de Liberdade, no Rumble. É isso. Quem tiver interesse, eu tenho um Substack que explica todas essas coisas, tem um textozinho de 5 páginas, porque o juro negativo desde 2008, que compara, inclusive mostra que bolsa toma cacete de dólar no colchão, bolsa toma cacete em qualquer cenário de ouro no colchão, que não é investimento. Então, uma coisa que toma pau de uma coisa que não é investimento não pode ser investimento. É isso. Você tem que estudar. Existem alternativas, certo? Ouro é uma alternativa?
De hedge de investimento não. Uma coisa que performou historicamente, secular, é arte. Você tem condição de comprar arte, você precisa estudar. Você tem condição de comprar gemas, pedras, é uma alternativa. Você tem condição de pesquisar isso, você tem que estudar. Qualquer coisa que você se meta sem estudar, você vai perder, bicho. Não tem condição. Existem várias alternativas. Por exemplo, na China hoje, se você não sai da China sem um guanxi, sem uma peixada, você pode chegar no aeroporto com visto e passaporte, ele lasca seu visto. Você morando nos Estados Unidos, ele diz, você não vai sair daqui, seu otário. Volte pra casa e vai arranjar um emprego. É isso que ele vai dizer a você. Se você ser tirado e colocado na China hoje, custa na base de $100 mil por cabeça a perna. Se você quisesse ser colocado lá ou tirado lá informalmente, é $100 mil. Você acha que não tem gente fazendo isso com barco, com veleiro? Isso não é um grande investimento, uma alternativa? Você acha que isso não vai acontecer aqui? Lugares civilizados como a Nova Zelândia e a Austrália proibiram pessoas por ano sair, inclusive com pai e mãe morrendo em outros países, não é isso? Não proibiram? Você acha que isso não vai acontecer aqui? A Argentina não fechou as portas? Você tinha que ter um guanchinho, uma peixada também para sair da Argentina? Você acha que não vai acontecer aqui? E muito mais perigoso do que acabar o dinheiro físico é acabar CNH, passaporte, documentos físicos. Você for no a maioria dos voos agora, eles querem fazer biometria. Ninguém vai entrar nem sair do país sem biometria. A CNH vai ser biométrica eletrônica, não tem CNH agora, o aplicativo do escravo. Pesquisa aí o que é aplicativo Vital. Todos os grandes grupos do mundo estão tentando empurrar o aplicativo Vital para ter total controle da pessoa. Até esse chat de DP aí, tá fazendo uma shitcoin aí pra você dar até o sua íris. Ele te dá um dinheirinho pra você dar sua íris, dar sua digital, dar a cara do seu formato de sua cara, não é isso? Fica preso ao sistema. Pois é. Controlado. Se você não... O STF essa semana decidiu de maneira categórica, não tem essa. Se você dever, se você desobedecer a ordem de juízo, uma dívida pública ou privada, eles podem suspender seu passaporte, sua CNH, você não pode dirigir, você não pode sair do país, meu irmão. Se nós estamos nos últimos anos, você que está me ouvindo, eu estou me doxando aqui, eu estou reduzindo minha expectativa de vida, aumentando a chance de minha família ser sequestrada, meus filhos, meus pais e tudo mais morrer de uma maneira violenta, para salvar a sua família. Aproveite que eu tô ouvindo, vai estudar, pesquisa o que é Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter como sair daqui. Você não vai ter como comer carne. O seu único dinheiro vai ser controlado pelo governante, que vai botar, como já deixou claro que vai colocar, um esquema de gamificação, de controle, de controle social do seu dinheiro absoluto. O dinheiro vai ter prazo de validade, que o governo não quer que você acumule. O dinheiro só vai poder ser gasto em X, Y situação. Se dependendo do que você fizer, do que você disser, eles vão suspender seu acesso às suas contas, como fizeram no Canadá, com centenas de milhares de pessoas, simplesmente porque postaram publicamente críticas legítimas a Trudeau, não é isso? E o Canadá é considerado um país civilizado em relação à banana, não é isso ou não? Primeiro mundo. Pois é. Os caminhoneiros tiveram contas bloqueadas. Não foi só caminhoneiro, não. Aqueles que publicaram na internet, na rede Dá social. apoio ao cara, não é isso? Você doou R$10, você emitiu opinião, o cara bloqueou sua conta por meses. Agora quem tinha Bitcoin continuou podendo comprar qualquer coisa. Quem tem Bitcoin na Venezuela come bem, recebe tudo da Amazon. Quem tem Bitcoin na Argentina tá recebendo tudo do exterior, da Rússia, todos esses países aí em colapso. Quem tem Bitcoin no Líbano tá beleza. Inclusive, você aprendendo a utilizar Bitcoin, você ter pela primeira vez um ativo que ninguém tem como lhe tomar. Eu vi você através da falando... violência. É o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar para você num caixão. Como Jesus veio fazer a lei do Antigo Testamento ser perfeita como ela nunca foi, o Bitcoin em autocustódia faz a propriedade privada ser perfeita como ela nunca foi. Ela ser imune à violência e ela ser imune à sucessão. Até o Bitcoin, todos os ativos que você tivesse na sua vida, se você morresse, alguém podia lhe tomar e encontrar e ficar, e alguém podia lhe tomar violentamente. O Bitcoin é impossível. Ele é imune a controle de capitais, ele é imune à expropriação, ele é imune à diluição, e ele lhe dá acesso a uma série de serviços que você tem anos. As gateways, as possibilidades de você comprar Bitcoin com real, elas vão ser absolutamente reduzidas. No futuro, para você obter Bitcoin, você vai ter que dar a sua liberdade, a sua honra, entregar seus filhos. Inclusive, eu acredito, se quem quiser dar uma olhada no livro, no Substack, que dentro de poucos anos, de 15, 20 anos, a maioria dos casamentos do mundo você condote. Se você não tiver 2, 3 anos de salário do pai para dar, você não vai ter acesso a uma mulher decente. Porque, inclusive, hoje em dia, a maioria das mulheres estão insensibilizadas, né? Jesus foi claro em João 4 que a mulher que tinha dormido com 4 caras não quer ser esposa de ninguém, né? Que repudiada não tem segunda chance. Imagine com essas meninas agora que estão fazendo coisas que a garota de programa não fazia, né? De 16, 17 anos aí. É isso. Cachorro com cavalo, com não sei o quê. Lesbianismo. Quantas aí. garotas de programa há 30 anos atrás aceitavam fazer orgia? Quantas meninas de 30, 40... Uma garota de programa de brega, de bordel de 50 anos atrás aceitava fazer coisas lésbicas? Aceitava, herege, Danilo? Você que tem as informações aí. É isso. O professor Olavo foi muito claro. Não foi muito claro. Isso é uma caixa de Pandora. Na hora que você aceita isso tá tudo no Antigo Testamento. Você não precisa nem ser cristão para reconhecer isso. É um livro que os judeus, os muçulmanos, todas as grandes religiões mundiais acreditam como uma verdade absoluta. Ali ele não está dizendo que eu sou o Deus, o que te libertou do Egito. Ali eu sou o Deus, o criador do universo, não é isso? Ele não está falando para os judeus, ele está falando para todo o universo, não é isso?
Ele deixa claro qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, e como o satanismo, a sodomia, o animalismo, o gaysismo, o racismo negrista, todas essas coisas são absolutamente satânicas. Quem disse isso não sou eu, é Deus, o Criador do Universo, no primeiro livro da Bíblia, não é isso? Perfeito. Ô, Renato, daqui a pouco eu quero falar sobre esse assunto mais um pouquinho, sobre essas questões aí, essas agendas hoje que estão destruindo a sociedade ocidental. Deixa eu te fazer, e também a oriental, outra pergunta sobre Bitcoin. Você falou lá no podcast do A Deriva que o cara que tem Bitcoin, por exemplo, na Venezuela, ele consegue ter uma vida legal. O cara que tem Bitcoin em Cuba, em outros países, explica mais pra gente qual é a diferença, porque muita gente tá comprando Bitcoin aí, o cara compra na corretora e tudo mais, só que ele está também refém do Estado. Eu não sei se o Estado consegue bloquear, se o indivíduo for um alvo primário do Estado, ele consegue ter o que ele tem de Bitcoin bloqueado, retido pelo Estado. Qual é a diferença do que você falou, Bitcoin em alta custódia? Explica pra gente quais são as diferenças, como é que o cara ele consegue ter liberdade, mesmo em um Estado totalitário, um país onde existe uma opressão. Todos os países estão assim, né? A questão só a diferença é gradativo de um país para o outro. Mas como é que o cara que está numa situação, por exemplo, hoje no Brasil, tem muita gente que foi presa injustamente, perdeu tudo, teve as contas bloqueadas. E se tivesse o Bitcoin, teria salvação? Explica pra gente mais uma vez, Renato. Eu vou responder sua pergunta, mas eu vou utilizar 60 segundos antes, pela ordem, para desfazer um desses pressupostos que você disse aí. Muita gente acha que Bolsonaro fez o que podia. Eu peço, quem tiver interesse, que pesquise um kebab chamado Bukele. Bukele tomou posse no mesmo ano de Bolsonaro. Primeira coisa que ele fez foi limpar as Forças Armadas. Sumiram, morreram ou fugiram do país 20% dos generais que eram vagabundos, não é isso? Aí depois sumiram, morreram ou foram presos os 20% dos deputados que eram vagabundos. El Salvador. Depois, 100% do STF foi demitido. Essa galera toda caiu fora ou foi presa do país, não é isso? E depois, 20% dos juízes que foram ilegalmente colocados nos seus cargos são pessoas que não têm condição nenhuma, também fugiram ou foram presos do país. Em El Salvador, nunca houve decrescimento, o país continua crescendo 2 dígitos, não teve um dia de focinheira, não teve um dia de lockdown, de tranca tudo, ninguém foi vacinado. Vacinação obrigatória. Não houve nenhum momento. Então, tipo assim, existem, até dentro da cadeia, mesmo instituições malignas, existe um grau de malignidade. Na cadeia, existe uma hierarquia. Mesmo entre os presos, o estuprador pedófilo não é tratado igual um assassino dentro da cadeia, Um estuprador pedófilo é tratado igual um assassino, um ladrão de banco na cadeia. Dentre os vagabundos existem gradações morais. Isso é uma questão discutível, não é isso ou não? Isso é uma verdade de fato. Exatamente. E entre os governos existe uma gradação moral. Você não vai dizer que a Coreia do Norte é moralmente igual a Cuba, que é moralmente igual ao Brasil, não é isso ou não? Os governos da República existem gradações morais. E o pessoal vai dizer, mas Bukele fez isso porque o país é pequeno. Se você já leu Herman Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou, qualquer outra obra dele, você sabe que quanto maior o país, mais fácil de você fazer coisas contra a vontade da população, porque o governante está mais isolado, não é isso? Você está em um prefeito, é muito mais fácil você matar um prefeito do que um governador, é mais fácil matar um governador do que um presidente da república, não é isso? Então, para Bukele foi muito mais difícil. Bukele nem mesmo emite a própria moeda. A moeda era o dólar e agora ele reconheceu o Bitcoin como moeda, como também outros países, como a República Centro-Africana. Dólar também, né? É isso, dólar também. Hoje, se você tiver Bitcoin, tem vários países que lhe vendem cidadania, lhe vendem passaporte, a Suíça vende residência a você, com imunidade. Zug, que é um dos cantões da Suíça, lhe vende imunidade eterna. Você nunca mais vai pagar imposto, nem seus parentes quando você morrer. Você paga um lampsão e acabou. A questão é que, para você ter acesso a essas coisas que vão explodir nos próximos anos, você vai ter que ter o Bitcoin. Se você não tiver, você não vai ter acesso. A sua primeira pergunta é, o que é autocustódia? Quando você tem saldo, se eu tenho um crédito de reais na sua mão, eu não tenho reais. Você pode ou não pagar o crédito que eu devo a você, não é isso? Quando você tem conta no Banco do Brasil, tem real no Banco do Brasil, você não tem reais. Você tem um crédito contra o Banco do Brasil, que pode ser bom e pode ser podre, não é isso? Você pode chegar lá, o Banco do Brasil tem um processo de liquidação e você não sacar sua porra do seu real, não é isso? Perfeito. O Bitcoin só é realmente seu se você tem controle exclusivo das chaves privadas. Isso significa que você compra uma hardware wallet ou que você baixa um programa offline, num pendrive, num cartão de memória, no celular velho, no tablet velho, um computador que você não usa mais, e gere as chaves públicas e as chaves privadas. E você tem controle exclusivo. O Glideson lá, que era o cara do... Como é o nome do negócio do Cabo Frio lá do Rio de Janeiro? Gás. Rapaz, o Glideson, na minha opinião, é o macho alfa do Brasil. Glideson roubou... Tô por fora disso. Não, Glideson roubou o Edir Macedo, que botou o Bolsonaro de 4 aos pés dele publicamente, não é isso? Beijando, não é isso ou não? Não foi? Glideson, macho alfa do Brasil. Glideson roubou milhões de Edir Macedo, que botou o Bolsonaro de joelho com a boca no falo dele, não é isso? O cara com metade do tamanho do Bolsonaro, não é isso ou não? Tem fotos, inclusive, na internet, isso que eu tô dizendo, não aconteceu isso ou é mentira? Voltando, o macho alfa do Brasil, a mulher tomou 3 mil Bitcoin dele, que tava na Binance, e ele fez
custódia privada, só que ele comprou um equipamento chamado uma Trezor, que faz isso, custa uns 50 a 100 dólares, e botou as palavras que foram geradas anotadas no equipamento. A Polícia Federal abriu e obteve os 600, 700 Bitcoin que ele tinha, ele perdeu tudo. Então é importante... É isso. O Gladson, talvez ele não se ele tivesse memorizado 2 dessas palavras, não é isso? Pelo menos, ele podia, na hora que saísse da cadeia daqui a 5 ou 10 anos, recomeçar em alto estilo, né? Você tem salvo o restante, só as 2, 3 palavras que faltam para completar o seu código, você fica na cabeça. Ou né? você pode, além burro daquelas também, palavras... viu, bicho? Existe um negócio chamado passphrase. Você pode botar as palavras e criar uma outra passphrase, que pode ser uma letra de música, um endereço. Resumindo a história, o cara que tem um Bitcoin hoje tá se achando, o Renato falando, tem aqui 3 Bitcoins, já 4 Bitcoins aqui Na corretora. Na corretora, não sei aonde, na XP e tal. Isso é mesma merda. Não presta. Se o Estado quiser lá e bloquear o seu ativo, já foi. Não só o Estado, né? Como A a maioria moeda, das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam e não foi por causa do Estado. A Um maioria das hacker pessoas... pode tomar. O próprio dono da empresa fazer um exit scan e dizer, rapaz, eu tenho um fluxo de caixa de X, se eu roubar esses otários aqui, eu vou ter 200X. Então, Eu vou Renato, embora com os Bitcoins. Você tem- Inclusive o cara some, não aconteceu isso. Quantas empresas aí nós estamos vendo que eram corretoras, o cara honrava e tal, e de repente o cara diz, realmente não vale mais a pena. É mais vantagem pra mim eu dar calote nos otários e ir embora, não é isso? Renato, agora você tá falando um negócio mais avançado. Eu sei que não vai dar para explicar aqui no programa, daqui a pouco eu vou ter que encerrar. Mas então o indivíduo ele consegue utilizar um dispositivo offline, ele vai conseguir Qualquer salvar computador. os bitcoins dele num pendrive. Você, um negócio... quando explicaram para Obama o que era um Bitcoin, o Obama teve uma reunião com um cara que sentou com ele e gerou, sem acesso à internet, chaves públicas e privadas, endereços para depositar Bitcoin e as senhas, que são as sequências para acessar aquele dinheiro. E Obama, no mesmo dia, disse publicamente que o Bitcoin é o retorno das contas numeradas na Suíça, com a diferença que você não precisa ir na Suíça, que você pode gerar dentro de sua casa. Não é um equipamento, é qualquer equipamento, qualquer pendrive, qualquer cartão de memória, qualquer celular ou tablet, computador velho na sua casa, você pode criar infinitos endereços de Bitcoin. E é seguro isso? O que nunca se esteve o cara na pegar, ele leva. O que nunca esteve na internet não tem como ser hackeado. Nem se você está gerando offline, como é que o cara vai lhe tomar Mas, aquilo? por exemplo... Só se você deixar escrito junto do equipamento, como o Gladson fez. Aí é brincadeira, né? Okay? E quantos bitcoins esse cara tinha? A polícia, 600, ele tinha 3 mil na corretora, que a mulher tomou, né? A Pô, venezuelana explica aí, lá. então, quanto Ele tinha 3 mil Bitcoin, a parte maior a mulher levou, né? A parte, isso aqui, o 700 bilhão. Bitcoin devia ser o plano B dele, né? Isso ou não? Eu não sabia dessa história desse cara, não. Que Gladson, macho alfa do Brasil. Ele roubou milhões do cara que botou Bolsonaro de joelho com falo na cara dele, lá da Universal, não é isso? Não sabe, de verdade, tô por fora. Bote aí, ajoelha, Bolsonaro ajoelha Edir Macedo, dá pra fazer a primeira imagem que aparece. E no dia seguinte, o Diário Oficial, uma caralhada de indicações de tudo quanto é cargos maravilhosos pro pessoal da igreja. Não sabe. Olha, não é isso? eu vou falar uma coisa pra vocês. 11 horas e 52 minutos, estamos aqui com o Renato Amoedo. Uma coisa engraçada é que nenhum veículo de imprensa fala sobre El Salvador. Nenhum veículo de imprensa tradicional aqui do Brasil trata desse assunto. Por que será, né? A gente vê pouquíssimas notícias sobre esses avanços relatados pelo Renato aqui. Sobre a moeda, sobre a economia, sobre os avanços na liberdade. Se você não tiver... Era o país Nada mais jornal- violento da América Eu lembro, Latina. nós falávamos aqui no início. Né? Deixou Nós, de os ser. únicos... O Breitbart, acho que fala sobre isso aí, um blog americano, um site de notícias. Mas, o Renato, liberdade agora custou, só no viu? Bitcoin, viu? O El Salvador não chegou a esse nível que Léo tá falando aí em relação apenas a medidas de liberdade. Eles tiveram medidas de combate à vagabundagem também. No final, que ele já tinha limpado El Salvador e tal, já tinha limpado o Supremo, o Judiciário, o negócio, eles passaram a lei que qualquer tatuagem, qualquer colaboração com facção era terrorismo, quem admitisse os crimes era 15 a 20 anos, quem não admitisse era 40, e prenderam 1% da população em 100 dias. Muitas pessoas apoiaram o Bolsonaro esperando que ele ia fazer isso aqui, né? Prender É isso 1% que eu dos falo. vagabundos. Ele fez um processo de desnazificação, que foi prometido pelo princeso. Como é o nome do cara que diz que é o príncipe imperial, como é o nome do cara? Luiz Elias Ele Bragança. prometeu 11 vezes, 6 junto de Bolsonaro, Desnazificação. Desnazificação é o processo político de limpeza, de retirada de qualquer pessoa contaminada ou comprometida com o regime anterior, que foi o que aconteceu na Alemanha. O ano Não de tinha- 2019, Pois é. Renato, foi um ponto de inflexão na curva de criminalidade no Brasil, taxa de homicídio, e justamente pela geração dessa expectativa que aconteceu ali de que Bolsonaro ia chegando, combater a criminalidade. Tanto é assim que nos anos subsequentes voltaram ao normal, praticamente não cresceu tanto como estava, não voltou a crescer tanto, mas foi maior do que o primeiro ano dele. O fato de Bolsonaro ter criado uma expectativa trouxe milhares de pessoas
Milhares de famílias perderam tudo porque acreditaram que o Bolsonaro fosse dar um choque de realidade. Eu conheço várias pessoas próximas a mim que já tinham desinvestido 100% e voltaram para o país nessa esperança e foram destruídos. Exatamente. Na Bíblia, leia Samuel. Samuel avisa, não peça um rei, não terceirize o rei, não acha que sua família vai ser salva pelo rei. E quem achar, Maldito seus filhos vão ser homem que escravizados. confia em outro homem, Pois né? é, tá lá no Antigo Testamento. A natureza do Estado tá lá, o Estado que mandou matar os bebês judeus, o Estado que mandou matar os bebês em Nazaré. Aí o Petri me perguntou por que eles querem nos destruir, por que eles querem nos matar. Eu não sei, mas por que o faraó queria matar os bebês judeus? Provavelmente para facilitar o controle, né? Isso você quer diminuir a quantidade para facilitar o controle, né? Isso. Mas voltando, em relação a El Salvador tinha uma criminalidade 3 vezes maior do que a do Brasil e hoje tem uma criminalidade, esse ano El Salvador teve a criminalidade mais baixa do que no Canadá, que é metade dos Estados Unidos. O quê? Mas isso custou a prisão de 1% da população em 100 dias. Foi uma operação de guerra. Morreu gente, morreu muita gente Inclusive todos os dias. da cúpula Mas a também. maioria é vagabundo. Morreu muito vagabundo, custou sangue. Aí o cara, não sei o quê, o cara a paz, beleza. A paz com o domínio do vagabundo é extermínio dos decentes. É isso que foi a opção de Bolsonaro, Não exatamente. existe paz sem guerra. Não, é isso. Não, nós temos. O fim da guerra é a paz. A questão é que quem ganhou vai colocar os termos da paz. Quem ganhou no nosso país foi quem está no governo e hoje em dia controla todos os tribunais, todas as universidades, todas as grandes mídias. Se você quiser colaborar com eles, você investe no sistema deles. Em um estado de exceção, em um lugar onde não tem lei, o voto na urna não representa nada. A maioria da população é a favor de armas. Passou quantas leis de armas depois do negócio? A maioria da população é contra viadismo, como é o nome? Sodomia, gaysismo e travestismo infantil. Quantas normas contra travestismo infantil não passa? Zero. A democracia, como os pais fundadores sabiam, era uma degeneração da república. Nós estamos em um regime que você votar na urna não vai mudar absolutamente nada as instituições. A única coisa que você pode fazer, se você não concordar com o governo, é desinvestir do sistema dele, é empobrecer ele. É comprar arte, comprar ouro. O problema de comprar ouro é que quem comprou ouro na Venezuela morreu de fome. Você consegue tirar do país um quilo de ouro? Você consegue? Não teve hora na Venezuela que o ouro lá valia menos da metade daqui. Vai lá buscar o ouro, você vai buscar até dólar físico que você pegar no aeroporto, você toma pau e perde o dólar físico. Agora, o Bitcoin você tá na sua cabeça. Não tem como um cara tomar de sua cabeça sem nem saber que você tem Bitcoin. Renato, e se o cara pegar o seu pendrive, o equipamento que você tá usando em alta custódia, aí os seus... Não, eu tenho uma palavra em minha cabeça, eu tenho um passphrase, ele precisa saber... Aí você acessa a internet... Não, você pode ter um cartão perfurado com as palavras, e além daquele cartão perfurado, precisa de uma senha que pode ser o telefone e o endereço da sua primeira casa. Você consegue memorizar isso? Você lembra o primeiro telefone de sua avó? Não, da minha casa eu lembro. Pois é, o endereço e o telefone de sua casa são quantos dígitos? Quanto tempo demora pra NSA quebrar isso aí? Perfeito. Em resumo, aplausos, Timóteo, aplausos da Brada, excelente. Em resumo, você que tenta mudar o sistema, um sistema já consolidado e dominado pelo crime organizado, você já está automaticamente derrotado, não é isso, Renato? Exatamente. A ideia é você fomentar o seu próprio sistema, né? Isso. O Olavo fala isso muito bem, tem uma aula que ele trata disso. E o Bitcoin surge nessa perspectiva, uma alternativa de você se desvincular do sistema que já é dominado pelos bandidos e você não tem como simplesmente enfrentá-los dentro do sistema deles, de acordo com as regras deles, que nem eles mesmos seguem, eles mudam as regras de acordo com o que é melhor para eles, dependendo do momento. Isso aí eu concordo integralmente. Agora, Bolsonaro ter diminuído a criminalidade, eu discordo absolutamente. O Alexandre de Moraes armou muito mais gente no Brasil do que Bolsonaro, porque ele liberou geral para as guardas municipais. O Alexandre de Moraes armou muito mais pessoas do que Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou, eu podia ter 8 armas no Sinarme. Quando ele saiu, eu podia ter 3. Se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender 5. Bolsonaro me desarmou. Tem que comprovar que tem cofre em casa. Isso, inventaram um monte de maluquice. Eles, para cada benefício, foram 10 malefícios. Ele só indicou pessoas intimamente comprometidas com a extrema esquerda, como Moro, a esposa de Moro, o chefe de gabinete de Moro, era um militante há 20 anos recebendo dinheiro de George Soros, né? Desarmamentista. Ele só indicou a todos os cargos relevantes pessoas íntimas e comprometidas espiritualmente com o maligno. Mas voltando, eu discordo que Bolsonaro tenha tido qualquer Bolsonaro não fez nada, absolutamente nada para reduzir a criminalidade. Só reduziu da expectativa que foi gerada pelo que ele prometeu e não cumpriu. Isso. Mas os fatores principais da redução da criminalidade nos últimos anos, a criminalidade vem caindo desde Temer, 2 dígitos, e exponencialmente vai continuar. A questão é o envelhecimento. Tem mais pessoas hoje com 40 anos nesse país do que com 4. Nasceu menos gente na Bahia esse ano do que todos os anos desde que eu nasci. E não é proporcional, é absoluto. O número de crianças, Salvador reduziu a população nos últimos 10 anos, certo? A população está caindo.
Uma população idosa. Você conhece alguém que começou a ser craqueiro com 60 anos? Alguém que virou estuprador com 70 anos? A população idosa, logicamente, a criminalidade vai cair. E o segundo, esse é o fator principal, certo? É o envelhecimento da população. Qualquer sociedade na história da humanidade, envelhecendo, reduz a criminalidade. Qualquer pessoa que tem qualquer experiência criminal, de delegacia, de processo, sabe que 80, 90% das pessoas, inclusive dentro da cadeia e dentro da delegacia, eles cometeram os ilícitos nos primeiros anos da maioridade, não é isso? A maioria do pessoal que aparece na delegacia, inclusive, é menor de idade, beleza? Tanto quanto vítima, quanto como autor. Pronto. Então, isso aí é uma questão discutível. Inclusive, você pode acompanhar que o SCOL, entre 12 e 14 anos, que tem reduzido, a redução do número de pessoas no SCOL de entrada do crime é exatamente de uma diferença de menos de 10% da diferença do aumento de criminalidade. Até porque essas pessoas não têm expectativa de vida alta, né? O cara que entra na criminalidade violenta, na droga, o cara não tem expectativa de vida de mais de 30, 40 anos, esse cara não vive, morre logo. A segundo fator é o Big Brother chinês. O Big Brother chinês hoje na Bahia prende muito. O reconhecimento facial, tipo assim, não precisa ser policial pra você saber os Ele números. mais solta no mesmo dia, Renato. O quê? Mas aí ele solta no mesmo dia. O fato de existir controle social, o fato de existir câmera, o fato da polícia usar metadados que não ouvia no passado. A polícia hoje tem muito mais acesso à árvore de tudo e tal. Ele, inclusive, reprimindo pesadamente a criminalidade. Isso é um fator secundário, mas existe. Você não tem como dizer que o reconhecimento facial e o ter câmera em todo lugar agora não ajudou a inibir a atividade criminosa. Renato, mais ou menos. são 12:00 em ponto, eu vou ter que infelizmente encerrar a entrevista, porque estamos muito atrasados, mas eu queria só pedir última coisa para ele falar aqui. Mostra o vídeo, queria que ele comentasse. Esse vídeo aconteceu no shopping Bela Vista ontem aí. Olha isso aí, eu queria ouvir do Renato o que ele acha dessa movimentação no shopping em Salvador, que maravilhosa, para não dizer outra coisa aí. E falar também do que você falou, que é polêmico lá no podcast, sobre questão das mulheres e tudo mais, da questão da família, dos filhos, uma mulher que teve relações, que se envolveu nesse... Se envolveu ou não? Que está inserida nesse contexto deteriorado de destruição da esquerda aí. Como é que... Fala mais uma vez aí que você disse no podcast também sobre essas imagens aí, Renato. Eu acredito que nos próximos 10 a 20 anos, nos próximos 30 anos, a população do Brasil vai envelhecer brutalmente. Esse negócio de investir em imóveis, isso nunca deu certo em países com população reduzindo. E a população de Salvador já começou a ser reduzida. O problema é que isso é um processo exponencial. A população do Japão, há 2, 3 anos atrás, caiu 10, 20 mil pessoas, não é isso? A população do Japão, no último ano, caiu 650 mil pessoas. Ele não cai, não é linear, ele é exponencial. A nossa vida hoje é mais parecida com alguém que nasceu na época de Cristo do que a vida de uma pessoa que vai nascer daqui a 100 anos. Nós lavamos pratos, a maioria dos americanos não sabe o que é lavar prato. Nós secamos nossa roupa no sol, a maioria dos americanos nunca lavaram roupa no sol. Nós fazemos várias coisas da antiguidade que não vão existir nem no imaginário das pessoas do futuro, não é isso? É isso. O Bitcoin é uma tecnologia que vai mudar mais a humanidade do que provavelmente a internet já mudou. Só que a maioria das pessoas elas não são capazes nem sequer de conceber o que significa isso e nem vão ser capazes se não estudar. Mas respondendo sua pergunta do que é que eu acho disso, eu acho que as pessoas são livres. A questão é que Jesus é muito claro, como Aristóteles 500 anos antes já era, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, a maioria das pessoas vão para o inferno, a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, e mesmo você sendo salvo, você não apaga as consequências do que você fez. Se você é um travesti aidético, de você se converter, você vai ter direito à vida eterna, não à cura da AIDS, não é isso? Como é, pai? Se você... Você não não, você fica pegando. se Se for você for for um travesti traveco idético, você idético, tem o perdão de Deus. Você não pode se arrepender, Mas você não vai ser do seu curado. coração, dizer eu não quero mais ser travesti, eu Deus, acredito, às vezes, eu reconheço Deus e tal. Você pode se arrepender ou não pode? Eu não sei. Mas Pode, o claro, sim. Deus te promete salvação eterna, a salvação da sua alma ou a cura da AIDS? Salvação eterna, transcendente. Inclusive, você só vai ser salvo se você assumir, se você for homem, se você assumir a responsabilidade das imundícias que você fez, não é isso? Todos nós somos pecadores imundos. Nenhum de nós merece a salvação. A salvação é uma graça imerecida que vem através do Espírito Aplausos. Santo. E a gente só é capaz de receber isso quando a gente é capaz também de fazer o que está escrito no Pai Nosso lá, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, não a minha, não é isso? Eu tenho que fazer o que for bom. Quem busca ser feliz serve o diabo, não é isso? Sim. Mas queria que você tivesse mais tempo aqui. Eu tenho que encerrar por causa do horário dos nossos funcionários também. Renato, mais uma vez, cara. Aliás, pela primeira vez te agradeço aqui. Espero você mais vezes aqui. De verdade, a gente precisa conversar e vamos ver se a gente come um negócio e almoça para conversar. Muito obrigado, velho. Minha honra. Renato Amoedo aqui na Brado. Obrigado. Léo Dias, valeu. Valeu, Timóteo. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Grande abraço. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Renato é um exemplo. Esse cara é muito foda. Ele, o IMSTMT lá no Rumble. Chernobyl, Pai Eterno. Tô lutando para acompanhar o raciocínio desse
Homem, acho que vou deixar para assistir em casa com calma quando chegar do trabalho. Mardônio, esse entrevistado é top. Parabéns, Brado, pelo trabalho. Daniel Gomes, precisamos urgente aprender a mexer em Bitcoin. Gente, tem muita mensagem. Eu vou ter que encerrar. Lipão 767, que cara F. Daniel, esse cara é o máximo. E mande um abraço para o grande Renato, diretamente de Aracaju, Sergipe. Uma galera falando aqui de você, muitos fãs. Valeu, gente. Volto amanhã às 8 com mais um Brado Jornal. Espero você. Rebeca, tá ligada ainda, Rebeca? Eu já dormi. Eu tô aqui ainda. Uma hora extra na vida é bom, né, Rebeca? 2 horas, né? Valeu, Rebeca. Um beijo. Até amanhã. Deus abençoe. Amém. Vocês Amém. Falei também, com você, né? ouvintes. Obrigada por acompanhar a gente. Por favor, compartilhem o programa de hoje. Que entrevista maravilhosa, né, gente? Compartilhem o programa de Demais hoje. entrevista. E é isso, Fazer os até cortes amanhã. para subir nas redes da Brado. Gente, muito obrigado você que nos ouve na rádio, você que nos acompanhou aqui também pelo Rumble. Desculpa, amanhã eu leio as mensagens dos assinantes, tá? Um grande abraço. Fui. Brado Jornal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Brado Radio. Brado Radio. Brasil. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.